Graça e paz, muito bom dia, excelente manhã de segunda-feira, mais uma semana que começa, que inicia cá entre nós, né, gente? Não tem nada melhor do que começar a iniciar na presença de Deus, ouvindo uma palavra, orando uma palavra e buscando a bênção do Senhor sobre este dia. A propósito, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então receba aí, aonde você está, nesse início de novo dia, misericórdias da parte de Deus renovadas de sobre a sua vida. Gente, hoje já é dia 14 de abril, eu espero que você esteja bem. Palavra que eu quero orar juntamente com vocês hoje está em Mateus 16. Uma pergunta importantíssima no que diz respeito ao mundo cristão, né? Mateus 16, no verso 13, a partir do 13, o texto diz assim, que Jesus, chegando às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, olha a pergunta, gente, quem é que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles começaram a responder, né? Eles disseram, uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí a pergunta afunila, a pergunta toma uma proporção mais séria. Jesus vira para os seus discípulos, no verso 15 e 16, e estreita a pergunta, dizendo, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta de hoje, é a pergunta que eu repasso a você, querido. Quem é Jesus para você? Porque lá fora, Jesus ele é tido por muitos, né, como um historiador, um homem que fez parte da história e nada mais do que isso. Afinal de contas, a gente estuda a história antes de Cristo e depois de Cristo. Para outros, Jesus foi uma pessoa importante, uma pessoa iluminada, algumas até dizem assim, né? Uma pessoa muito iluminada e tal, uma pessoa de um grau de importância interessante, mas simplesmente um religioso, ou mais um de tantos religiosos. Mas quando Jesus muda o foco e diz aos discípulos, tá bom, isso é o que dizem lá fora, mas eu gostaria de saber de vocês, para vocês que me seguem, que largaram tudo, né, para me seguir, quem é que eu sou para vocês? E aí o Simão Pedro, respondendo na altura do verso 16, ele disse, para mim tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa revelação, inclusive o próprio Jesus vai dizer isso, e diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foste carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Perceba que muito se pode saber sobre Jesus lendo livros, né? Ouvindo histórias, assistindo vídeos, alguns programas, mas a revelação de quem Jesus é de verdade, não o Jesus histórico, eu estou falando do Filho de Deus. Essa revelação, só se o Pai, só se o próprio Deus lhe revelar. Exatamente as palavras do próprio Cristo, quando ele vira para Pedro e diz, você é bem-aventurado, não foi carne nem sangue que te revelou. O que isso quer dizer? Essa não é uma revelação humana, você não teve um insight de dentro de você mesmo, mas foi o meu Pai que está nos céus, que apontou essa verdade para você. E essa verdade é que eu oro para que esta verdade seja apontada para você também que está me ouvindo. E gostaria de convidar você a orar comigo nessa manhã por aqueles que ainda não enxergam esta verdade. Acredite, tem muita gente que não enxerga Jesus ainda como Cristo, Filho de Deus. Talvez tenha alguém na sua casa, na sua família, que ainda não enxerga assim. Alguém com quem você trabalha, alguém com quem você estuda. Vamos orar hoje a fim de que o verdadeiro Jesus, o Jesus ressurreto, Filho do Deus vivo, seja manifesto, revelado para estes que nós amamos também. Em nome de Jesus, vamos comigo? Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse início de novo dia e início também de mais uma nova semana. Meu Deus, e oramos esta palavra porque queremos que os nossos parentes, familiares, amigos, colegas de trabalho venham ao pleno conhecimento de quem Tu és. E nós entendemos, meu Pai, lendo esse texto hoje, que esse é um conhecimento que o livro em si não dá. Letra, livros, histórias, estudos, eles não podem trazer, mas o Espírito Santo pode nos revelar quem é o Senhor.
mas o próprio Deus pode nos apontar esta verdade. Então nós oramos a fim de que esta verdade seja apontada, revelada, descoberta para aqueles que ainda não te conhecem. É a nossa oração de hoje. Em nome de Jesus. Amém.